Bom dia, meus amores! Estamos iniciando mais uma aula de geografia. Mas antes de começarmos, vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa nova manhã que está iniciando. Obrigado, Senhor, por toda a proteção que o Senhor a cada dia nos dá. Obrigado por se fazer presente em nossos lares. Estamos iniciando a nossa aula, que o Senhor possa estar à frente, nos orientando e direcionando os nossos alunos nesse momento de aprendizado. Fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E hoje na nossa aula de geografia, iremos iniciar o capítulo 12 do nosso livro, que fala sobre os solos e seus problemas ambientais. E hoje iremos falar sobre as características do solo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características do solo. O solo, ou a terra, como nós conhecemos, é de fundamental importância para todas as atividades humanas, porque também é nele que as águas das chuvas se infiltram, permitindo assim o abastecimento dos lençóis freáticos que dão origem às nascentes, e mantendo assim o ciclo hidrológico em seu funcionamento natural. E também é no solo que estão fixados os vegetais, as florestas, as gramas e arbustos e também fontes de alimentação e abrigo para os animais e os seres humanos. E é sobre o solo que também construímos as cidades. Cultivamos produtos agrícolas e mantemos as pastagens para o gado, entre outras atividades. O solo faz parte da camada mais externa da Terra, na superfície da crosta terrestre. Então, aqui nós temos a imagem da Terra e como estão essas camadas, como são divididas essas camadas. Aqui nós temos essa primeira parte aqui, que é chamada de crosta terrestre, tá? Essa outra segunda camada aqui, como nós podemos ver na imagem, é chamada de manto. E essa outra aqui, que é como se fosse uma bola que está aqui no centro, é chamado de núcleo. Então, essas são as três camadas mais externas da Terra: a crosta terrestre, o manto e também o núcleo. Aqui nessa imagem, nós podemos ver algumas outras subcamadas. Nós temos aqui o horizonte, que é chamado de horizonte O, temos o horizonte A, e a camada mais profunda é chamada de horizonte B, e cada camada vai tendo um nome. Temos a camada aqui um pouco mais profunda, que é o horizonte C, e aqui onde ficam como se fossem raízes, nós chamamos de horizonte R. Nós vimos anteriormente a importância do solo. Como o solo ele é importante para todas as atividades humanas. Um solo saudável é caracterizado por apresentar na sua camada mais superficial elementos de origem orgânica, ou seja, elementos como restos de animais e plantas em decomposição que vão servir de alimentos para as minhocas. E os restos alimentares que são eliminados pelas minhocas, elas produzem um material orgânico que é chamado de humus. E o humus ele é responsável pela fertilização do solo. E a terra saudável também contém sais minerais e água. E o conjunto de todas essas condições que nós vimos irá favorecer o desenvolvimento adequado dos vegetais. Nós vamos ver agora a importância de um solo saudável para o cultivo agrícola. O solo doente ou impróprio, como é chamado para o cultivo, ele é aquele que perdeu a sua camada superficial, que é composta por nutrientes orgânicos e micro-organismos que trazem benefícios. Ou também ele é considerado um solo impróprio quando ele está compactado, como é esse que nós podemos ver na imagem aqui embaixo. É um solo endurecido. Olha como nós podemos perceber a diferença aí de um solo endurecido, impactado, para um solo saudável, um solo cheio de nutrientes, um solo com todas as condições favoráveis para o cultivo. Então, olha só aqui, é uma terra arada, é uma terra fofinha, tá? E olha só aqui esse solo compactado, é um solo endurecido.
Outra forma da gente perceber também que o solo ele está impróprio para o cultivo é quando ele tem as suas camadas inferiores expostas aos processos erosivos, especialmente causados pela ação das chuvas. Apresenta também alteração em seu pH, ou seja, um solo também é considerado um solo doente quando o seu pH ele está muito ácido, quando o solo está muito ácido, o que pode também interferir na fertilidade desse solo. E recebe também substâncias contaminantes. Então, quando um solo ele recebe substâncias contaminantes, ele é considerado um solo doente. E que substâncias contaminantes são essas que pode interferir aí na fertilidade do solo? São os resultantes do lixo que são depositados, são acumulados sobre o solo e principalmente o lixo que vem das cidades. Então, olha só aí a importância da gente manter um solo saudável, um solo com nutrientes. Porque quando a gente tem um solo aí que ele está doente, impróprio para o cultivo, a gente não tem como fazer com que nesse solo cresçam plantas, tenham vegetações, porque nós aprendemos que o solo ele é muito importante para todas as atividades humanas. Então, é muito importante que o solo seja um solo apropriado, um solo saudável. Muito bem, essa foi a nossa aula de geografia, onde nós iniciamos o capítulo 12 do nosso livro, que fala sobre os solos e seus problemas ambientais. E hoje nós demos uma pequena introdução falando sobre as características do solo, como é importante o solo para qualquer atividade humana e a importância aí de se manter um solo que saudável. Conhecemos também as 3 camadas externas da Terra, que é o núcleo, a crosta terrestre e também o manto. O nosso roteiro com as atividades da nossa aula de hoje está já disponível aqui no portal, que todos possam acessar e seguir o nosso roteiro para a realização das nossas atividades. Um beijo e até a nossa próxima aula de geografia.